Olá, meu amigo e minha amiga. Coisas muito interessantes estão para acontecer aqui no nosso país e também fora do nosso país, mas são assuntos que se conectam. E hoje já temos um fato, né? Aquilo que eu tenho sempre dito para vocês, que filas iriam andar. Hoje termina o prazo para a defesa de Mauro Cid apresentar as suas alegações finais. E a partir de então, provavelmente amanhã, o ministro Alexandre de Moraes abre o último prazo para as defesas de todos os membros da Orcrim de Bolsonaro apresentarem as suas alegações finais. Todos terão 15 dias corridos. E a partir dessa finalização, o ministro Alexandre de Moraes marcará o julgamento da Orcrim de Bolsonaro. Isso faz com que até o dia 7 de setembro a gente já tenha uma decisão condenatória definitiva contra essa Orcrim toda. Vocês já pensaram, o 7 de setembro, que vai cair num domingo, como é que vai ser uma coisa muito interessante aqui no nosso país, depois de muitos anos a gente ter visto o 7 de setembro ter sido utilizado de uma forma vil por esses criminosos? Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, tem coisa acontecendo lá fora, coisa aqui dentro, tem cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, prestigie também duas ferramentas muito importantes, o nosso precioso Clube de Membros e o nosso novo canal de cortes, que está quase com 100 mil pessoas inscritas aqui, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então a notícia que eu abri aqui o nosso papo é essa aqui. Defesa de Cid tem até hoje para apresentar alegações finais. Manifestação ocorre após pedido de condenação pela Procuradoria-Geral da República e abre prazo para os demais réus. O prazo corre e correu, inclusive, num pequeno recesso do Judiciário, porque quando há réus presos, o prazo corre, porque é interesse do preso que não haja nenhum tipo de interrupção, que os prazos continuem. Então, o ministro Alexandre de Moraes até abriu um lapso, né, um prazo maior, para que a defesa de Mauro Cid, como ele foi o delator, que ele tivesse a prioridade na apresentação da sua defesa. Agora, todos os outros réus, com base naquilo tudo que Mauro Cid disse, poderão fazer uma defesa mais ampla também. Mauro Cid, diante de muitas contradições que teve ao longo desse processo todo, ele teve por parte da Procuradoria-Geral da República um pedido de redução de apenas 1/3 da pena, que vai ser uma pena alta. Como ele já está cumprindo já há um tempo, vai ter um desconto, enfim, mas vamos ver qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a Mauro Cid. Ele, segundo a lei de delação premiada, ele poderia ter uma redução de até 2/3 ou até um alívio total. Mas isso ficou descartado diante das situações todas. Ele ficou uma pessoa muito desmemoriada, né? Ele foi revelando coisas aos poucos, porque ele tentou preservar ao máximo, mas ele deixou muito rastro. Junto com o rastro de outras pessoas, a coisa ficou ruim para ele, né? A conferir, né? Vamos acompanhar aqui. Outra notícia do mundo do direito. Justiça dá 15 dias para Deltan Dallagnol pagar 134 mil a Lula por PowerPoint. Então, vejam só, né? O senhor lustroso lá do Paraná vai ter que desembolsar a grana, porque já não tem mais, já perdeu todas as instâncias. Agora, como ele tem muitos apoiadores na extrema-direita, enfim, vai juntar essa grana aí, vai poder pagar, e o que faz com que algumas sanções pecuniárias no nosso país não doam tanto em algumas criaturas da extrema-direita, porque eles conseguem sempre pessoas tolas o suficiente para dar mais uma graninha. Bom, inelegível participou de uma motociata chinfrim. Gente, olha, se juntar a galera do iFood, do bairro aí de onde você mora, vai ter mais motociclista do que o que se juntou aqui nessa manifestação. O que foi já uma usurpação do inelegível também, né? Porque é o encontro tradicional de motociclistas que se dá em Brasília, de motociclistas que gostam de rock, fazem atividades, fazem música, e o Bolsonaro pintou lá. Evidentemente, como todo covardão, ele ficou na dele, não falou absolutamente nada, está respeitando direitinho aquilo que o ministro Alexandre de Moraes determinou. O sinal que ele não quer ir mais para o Chilindró antes do tempo. Ele tentou, mas agora está com a tornozeleira, está final de semana. Aliás, final de semana eles estão marcando outras manifestações sem a presença do inelegível e com traições no front. O que eu estou falando? Essa gente continua lá sonhando com a tal lei magnífica, mas eu já disse para vocês que não é tão fácil quanto essas criaturas lunáticas estão pensando, porque abre um precedente internacional
que será que os Estados Unidos estão querendo, que Trump está querendo jogar suas fichas para proteger um reles ladrão de joias? Gente, quando eu fiz nosso papo anterior aqui com vocês mais cedo, muitas pessoas disseram assim, você está dizendo que o Trump vai ficar chocado pelo fato do Bolsonaro ter sido acusado pela Polícia Federal de ser um ladrão? Ele vai ficar assim, nossa, esse cara é um ladrão? Não, não era esse o ponto, gente. Eu só estou frisando que Donald Trump, que é um cara que tem pencas de acusações de todas as naturezas e mega acusações, de mega esquemas, quando ele olha para o Bolsonaro, ele olha assim que com a visão de um ladrãozinho de terceiro mundo, um batedor de carteiras, que levou bens, que ele ganhou badulaques, comparadas aqui Trump ganha, para vender nos Estados Unidos coisas bizarras, e por isso ele poderia ir para a cadeia, e pode ir, e deve ir para a cadeia no Brasil por conta disso. Então é isso. É um mega gangster olhando para um batedor de carteiras com um monte de ratazana em volta. Para Trump, um monte de pobretões, né? Enfim, foi isso que eu quis dizer. Não que Trump iria se chocar, não. Ele vai se chocar com a pequenez da quadrilha da Orcrim, né? Esse que é o ponto aí de vista de um mega gangster. Bom, e no campo da extrema-direita, houve um racha muito grande. Eu queria convidar vocês a fazer uma brincadeira, né? Porque a figura do senhor Mala, ele se coloca como porta-voz de Deus, mas eu acho que quem está agarrado no braço dele há muito tempo é o diabo. Se não for o próprio diabo encarnado nele, porque tudo que ele faz, tudo que ele encosta a mão dá zebra. Ele tem feito profecias, as profecias dele vão todas por água abaixo. Então eu quero fazer aqui, não profecia com vocês, mas eu quero fazer adivinhações. A primeira adivinhação é, senhor Malafaia, o senhor vai errar tudo de novo. Vai acontecer tudo o inverso do que o senhor está falando. Ele publicou um vídeo hoje, metendo a lenha aqui, falando algumas coisas em aliados. Agora começou a jogar ali o tridente satânico, né, em direção aos governadores bolsonaristas. E falou coisas assim como essas aqui, né? Provavelmente o YouTube depois vai pedir para retirar esse trecho aqui, mas a gente retira, não tem problema não, só para ilustrar aqui. Vamos lá. Economia, é questão política. Eu vou ler um trecho da carta. Diz assim... Aí ele está defendendo o Trump, né? Claro. Vai defender o Brasil, Malafaia, patriota de verdade? Não dá, né? Então ele defendendo o Trump e as ameaças de Trump contra o Brasil, ou seja, para a gente ajoelhar o nosso país, né? É uma vergonha internacional para o Brasil esse julgamento de Bolsonaro, uma verdadeira caça às bruxas que tem que acabar imediatamente. Outro trecho. Vamos fazer profecia aqui, adivinhação? Senhor Mala, o desejo de Donald Trump não se converterá em realidade. O seu desejo não se converterá em realidade. O processo contra o Bolsonaro não será interrompido. Hoje nós temos mais um dado que está avançando, a filha está andando. E o Bolsonaro irá para a cadeia, portanto, pode tirar o cavalinho da chuva. Então essa é a primeira adivinhação que eu convido aqui a vocês subscreverem, né? Vamos a outra adivinhação da criatura. Centenas de ordens do STF, leia-se Alexandre de Moraes, de censura ilegais e secretas a plataformas americanas e ameaça de multas milionárias. Aqui está o certo. Vocês acham, outra profecia, ou melhor dizendo, outra adivinhação, senhor Mala, todas as sanções que as Big Techs sofreram no nosso país, por canetada ali, dentro da nossa Constituição, com base na Constituição das leis, feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, elas permanecerão. Vamos ver quem é que adivinha, quem é que vai prever o que vai acontecer no futuro, e prevejo aqui que o senhor vai quebrar a cara nessa história. Não adianta ficar soltando as pelancas, porque não vai avançar, não. E aí ele solta o tridente, né, como disse para vocês, em direção aqui, vejam só, o senhor Tarcísio, o Ratinho, o Caiado, todos os puxa-sacos, né, que provavelmente não estarão na manifestação de domingo, a manifestação esvaziada, espalhada. A última, a derradeira, antes da gente ter um 7 de setembro aqui no nosso país, para a gente realmente festejar a nossa pátria, né? Vamos lá, as últimas falas. Deixa eu dizer para você, não é só Lula não. Olha o que eu vou falar aqui. Vou citar o nome de 4 governadores. Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas, Caiado de Goiás e Ratinho do Paraná. Vocês já viram esses governadores alguma vez criticar Alexandre de Moraes e criticar a omissão do Supremo Tribunal Federal? Nunca! Só bravata política. Falar de Lula é mole. Um governo que está indo da bancarrota, um cara incompetente e falastrão, eu quero ver... O Lula é falastrão, olha só, gente. E, cara, essa fala aí é uma fala meio diabólica, né? Alguém falando isso. Senhor Malafaia, por acaso, o senhor sabe onde é que foi parar esse coqueirinho aqui com banhado em ouro e esse barquinho
que o ladrão de joias ele fez desaparecer, transformando um general, né, de pai de Mauro Cid, num muambeiro, num atravessador, né, numa mula, né, num traficante de coisas furtadas, né? Então, pois é, o senhor poderia prestar um serviço, né? O senhor que faz muitas profecias, e adivinhar onde é que foi parar isso aí. Isso tudo vai cair na conta do inelegível, tá, gente? Porque, como eu disse para vocês no nosso encontro mais cedo, o assunto voltou a entrar na esfera da Procuradoria-Geral da República. Não vai poder engavetar essa história da Polícia Federal, né? Que mostrou que nós tivemos um morcrim de golpistas e de ladrões de joias. O governo Lula rebate acusações de Trump e diz que não correspondem à realidade. Gente, o governo Lula está tateando, está usando aí o serviço diplomático para buscar interlocução com Lula, com Trump. Mas não por uma questão pessoal, é para preservar os interesses da nossa nação e restabelecer a verdade. Agora, poderia levar junto um dossiê sobre a vida do Bolsonaro, a vida pregressa dele, como é que o que ele tem feito nesses últimos tempos. Mas eu acho que isso é desnecessário, porque, como eu já disse para vocês aqui, o Bolsonaro está para Trump como Juan Guaidó estava para Trump no tempo que ele estava querendo impor o Juan Guaidó ali para ter uma influência e assaltar a Venezuela. Não é disso que se trata. Por mais que pessoas digam, Trump estava preocupado com a democracia na Venezuela, está contra o ditador Maduro, está querendo direitos humanos, liberdade de expressão. Isso é conversa para pessoas tolas acreditarem. Lula cogita ligar para Trump, mas quer ter certeza que o americano vai atender e focar em comércio. Gente, desde quando o Zelensky foi humilhado por Trump lá no Salão Oval, na Casa Branca, o mundo inteiro ficou com o pé atrás. Ninguém vai, gente, para uma história dessa. O cara foi muito trouxa, né? E a diplomacia brasileira não vai deixar o Lula ser exposto, nem ser gravada uma reunião, nem ser gravado o áudio, porque o Trump pode querer fazer alguma bravata, né? E falar em áudio, em conversas, conversas diplomáticas muitas vezes são estabelecidas desse modo aqui, como o presidente Lula recebeu ontem do presidente da FAO, que cuida, é um organismo da ONU que trata da alimentação no mundo, das questões de fome no mundo, e o Lula atendeu enfim, uma ligação para parabenizá-lo pela erradicação de fome aqui no nosso país para grandes camadas da população brasileira, quando o Brasil sai do mapa da fome. Então acontece mais ou menos isso. O Lula recebe uma ligação, ou o presidente do país, do nosso país, recebe uma ligação, e vai o intérprete ali do lado, oficial, fazendo a tradução de tudo que está acontecendo. Então foi esse aqui o cenário. Pois é, a maior população da América Latina. E, bom, vocês estão também oferecendo oportunidade para os seus colegas no mundo aprenderem com os senhores. E é com isso que eu gostaria de parabenizá-los. Meu caro amigo Dom Júlio. Aí, quer dizer, depois que foi falada, né, vocês comparam a tradução, o Lula vai falando e vai sendo a tradução em inglês também para o presidente da FAO. My dear friend, Mr. Donju. Primeiro, a minha alegria de receber essa sua informação. So first, I'm very happy to have this information from you. Você sabe que a luta para acabar com a fome no Brasil é quase que uma missão de vida que eu tenho, é uma profissão de fé. You know that the fight to end hunger in Brazil, it's a vocation that I have. It is my profession, my life profession and my life objective. E eu sonho criar uma campanha de indignação na humanidade. And my dream is to have a campaign, you know, to ensure that people will not stand for this. Que ainda tenha 733 milhões de pessoas passando fome no mundo. Because we still have 733 million people going hungry in the world. É uma vergonha para os governantes do mundo. And it is a shame for world leaders. Já que o mundo produz alimento suficiente, as the world produces enough food, mas as pessoas não têm dinheiro para acessar o alimento. But people haven't got enough money to have. Então, gente, é assim que funcionam as coisas, né? Evidentemente, o presidente Lula pediu autorização para o nosso amigo lá da FAO para expor, né, essa conversa, né, que foi muito positiva.
E ainda no campo da extrema-direita, o que está se dando é o seguinte, a cisânia está geral, não é só o Mala não, né? Eu capturei aqui um canal da extrema-direita que a gente vê um ícone da extrema-direita já quase que decretando, né, a pena de morte política de Nicolas Ferreira. Aliás, eu fiz um tweet sobre isso. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu. Vamos lá. Mesmo a despeito de muitos que não o apoiaram e continuam não apoiando. O pessoal tá bravo comigo porque eu tô cobrando muito do Nicolas. O Nicolas não tá fazendo nada para aumentar a consciência das pessoas sobre esse negócio da Lei Magnitsky. Sabe que é nada? Nada, zero. Ah, mas o Nicolas está preocupado com o problema dele lá. De fato, ele está com um problema enorme para resolver, porque ele pode perder o mandato. E aí ele vai largando o pau no Nicolas Ferreira, né? E eu fiz um tweet essa noite, baseado nessas histórias, e zero, né? Nenhuma repercussão do que Nicolas Farol está fazendo. Eu escrevi o seguinte: vida complicada de Nicolas. Nasceu do ventre da cretinice bolsonariana e agora não consegue responder com a virulência de sempre os ataques que recebe de Dudu Bananinha. Acabou a testosterona, rapaz? Pelo visto, ele só a usa para atacar gays. Freud explica. Silêncio absoluto de Nicolas Ferreira, né? Bom, mas eles que se entendam, né? Até a hora da cadeia chegar para a maior parte deles. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e a gente volta no próximo Portal de José. Tchau!